Olá, meu amado, minha amada, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu querido, minha querida. Estamos aqui na nossa grande, maravilhosa, abençoada Rede Paulista, nossa grande TV Rede Paulista. Deus abençoe todos que fazem a Rede Paulista, os que trabalham nessa emissora. Você que nos honra, nos prestigia com a sua audiência, com a sua amizade. Muito obrigado mesmo. Eu desejo a você que a paz do Senhor esteja realmente com você, meu amado, minha amada, que a paz de Jesus de Nazaré, do Senhor Jesus, esteja com você e em você. Muito obrigado mesmo pela sua companhia aqui no nosso programa, Jesus, Leão de Judá. Jesus, o leão da tribo de Judá. Irmãos, há uma passagem, um capítulo, na verdade, na Bíblia. Aliás, a Bíblia é maravilhosa, ela é inteira, não é verdade? Desde a primeira palavra do Gênesis até a última palavra da Bíblia, que é a última palavra do livro do Apocalipse, desde a primeira palavra do Gênesis até a última do Apocalipse. Então, a Bíblia inteira é maravilhosa. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. O Salmo 119, versículo 105 diz isso. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra, Senhor. Então leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Então no capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos, vocês sabem, irmãos, que são 4 evangelhos canônicos. São 4 evangelistas, não é? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Dos quatro, os que foram apóstolos de Jesus, Mateus, o cobrador de impostos, lembra? Mateus, Levi, e João, evangelista, filho de Zebedeu. Os 2 foram apóstolos de Jesus. Lucas e Marcos não. Um foi apóstolo, foi seguidor, discípulo de Paulo, e o outro foi seguidor de Pedro. Mas os 4 escreveram o evangelho. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos. Mais ou menos 30 a 35 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou, foi escrito o primeiro evangelho, foi o Evangelho de Marcos, não é? Enfim, mas nós temos o livro dos Atos dos Apóstolos, que é o 5º livro do Novo Testamento. Nós temos os evangelhos, os santos evangelhos, que narram justamente a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Salvador. E depois vem o livro dos Atos dos Apóstolos. Por que Atos dos Apóstolos? Porque esse livro, ele narra o início da igreja após a volta de Jesus para o céu. A igreja que foi se estruturando, a igreja que foi se desenvolvendo, a igreja que começou a sair, né? Os apóstolos, a grande era apostólica. Os apóstolos estavam vivos ainda e eles mesmos falavam das maravilhas do Senhor, o que Jesus havia feito, o que Jesus havia realizado, os milagres do Senhor. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos é o livro que nos fala da origem da igreja. Jesus fundou a igreja em Jerusalém. Jesus ele fez uma promessa de que a igreja seria edificada sobre a fé. Qual fé? A fé que Pedro, no capítulo 16 do livro do Evangelho de Mateus, ele fez aquela grande profissão de fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és o ungido, o Cristo, o ungido, o Messias. Tu és o Messias, o ungido. E assim, sobre aquela fé, né, a igreja foi edificada. A igreja vive pela fé. O cristão vive pela fé. O justo vive pela fé. E o que é fé? Fé é ter certeza de tudo aquilo que você não vê, mas você crê. Isso é fé. Você não vê Deus com os seus olhos humanos, embora que ele pode se manifestar a hora que ele quiser, como ele quiser, porque ele é onipotente. Ele é onipotente, Deus tudo pode. Então diz a palavra de Deus que o justo vive pela fé. A fé em quem? Em Deus. Nós não vemos Deus, nós sentimos Deus. Nós sentimos a presença dele. Pela fé, nós cremos que ele existe, que ele é o Senhor da nossa vida, que ele rege a nossa vida, que ele cuida de mim e cuida de você. Amém? Então, meus amados irmãos, eu quero aqui, no livro dos Atos, capítulo 16. Eu gosto muito desse capítulo 16. A partir do versículo 16, capítulo 16, verso 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nós quem? Paulo e Timóteo. Diz a palavra de Deus que aconteceu que indo nós para o lugar de oração,
nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Irmãos, vejam, irmãos queridos, que havia um espírito adivinhador naquela moça, que dava muito lucro, porque ela era escrava. Então, aquele espírito adivinhador estava naquela mulher, naquela escrava, dava lucro para os seus senhores, os donos daquela escrava. E diz a palavra de Deus que aquele espírito, aquele demônio, na verdade, o espírito adivinhador, era um demônio. Porque ninguém tem autoridade para decifrar, para desvendar o futuro. Ninguém. Só Deus é onisciente, irmãos. Só Deus é onisciente. Somente Deus é onisciente. O que significa? Somente Deus conhece passado, presente e futuro. Ninguém mais. Ninguém mais. Deus pode até nos fazer revelações no Espírito Santo, mas isso não significa decifrar futuro de ninguém. Então diz a palavra que aquele espírito adivinhador estava naquela moça, como diz a palavra de Deus, olha, uma jovem possessa de um espírito adivinhador. E aquele espírito dava lucro aos senhores daquela moça. Mas, diz a palavra, que Paulo estava indo para a oração, quando o espírito adivinhador reconheceu: São servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. O espírito adivinhador, o demônio, falou a verdade. Mas Paulo ficou indignado. Por quê? Porque, irmãos, o diabo é pai da mentira. O diabo é pai da mentira. Então ele tem que ficar sempre calado, nunca falar nada. Por isso que Paulo ordenou: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. O demônio tem que sair. O demônio tem que falar nada. Mesmo quando, no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, está uma passagem bonita, que o demônio fala: eu sei quem tu és o Filho de Deus. E Jesus: sai. E ele teve que sair. Por quê? Porque somente uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo de Deus pode proclamar que Jesus é o Senhor. Ninguém pode falar Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12 está escrito: ninguém pode falar Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Amém? Irmãos, teremos agora um breve intervalo, voltaremos com a palavra do Evangelho. Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui no programa Jesus, Leão de Judá, pela nossa querida Rede Paulista, nossa TV. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua amizade, pelo seu carinho. Eu tenho recebido muitos gestos de carinho, graças a Deus. Eu entro nos lugares e as pessoas falam: olha, padre, eu tenho assistido o seu programa. Esses dias eu entrei num elevador onde eu moro e num prédio onde eu moro, e uma criança, um menino, e ele falou: padre, eu brinquei com ele, é claro, e o pai falou assim: padre, todos os dias ele assiste o seu programa na Rede Paulista. Um menino, uma criança, olha que bonito. Quer dizer, educando a criança na fé. E eu fiquei muito feliz mesmo, eu glorifiquei a Deus mesmo por isso, porque aquela criança está sendo edificada na fé, está sendo alimentada na fé, graças a Deus. Bendito seja Deus por isso, quero glorificar a Deus, exaltar o santo nome do Senhor por isso. Bendito seja Deus mesmo. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. E vamos para a palavra do Evangelho de hoje. Vamos acompanhe também na sua Bíblia, abra a sua Bíblia, em Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 19. Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 19. Disse Jesus: não penseis que vinha revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos,
posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, que esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Irmãos, no alfabeto, claro, todo alfabeto tem aquelas letras mais conhecidas, mais famosas, mais usadas, não é? Por exemplo, no nosso alfabeto gregoriano, no nosso alfabeto ocidental, nós usamos no português a letra A, as 5 vogais, de modo geral, não é? Então, há letras mais importantes e letras não mais importantes. Letras mais usadas, essa é a palavra certa. Letras mais usadas e letras menos usadas. No nosso alfabeto, por exemplo, o K, a letra K, a letra W, o Wilson, por exemplo, começa com a letra W. Então, na língua, no alfabeto hebraico, também haviam as letras mais usadas e as letras menos usadas. Então, Nosso Senhor está falando aqui o seguinte, quando ele menciona aqui, nem um i ou um tio jamais passará da lei, ou seja, são letras não tão conhecidas, não tão usadas, mas tão importante quanto as outras. Então, Nosso Senhor aqui está mostrando, irmãos queridos, que nada passará da lei. Não é porque, a comparação com o alfabeto, esta letra é menos usada que ela é menos importante do que esta letra. Porque, um exemplo, o Wilson, o W não é tão usado. Mas se tira o W, fica Wilson. Precisa do W para completar a palavra. Então, é uma letra tão importante quanto a outra, menos usada, mas tão importante quanto. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui hoje no Evangelho? Que os mandamentos, eles são importantes. Não existe mandamento mais importante, menos importante. Todos os mandamentos são importantes. E todos eles, Jesus diz, olha, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Por quê? Aquele que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, ou seja, um mandamento menor. Um exemplo, o judeu, ele deveria ir a Jerusalém na Páscoa e sacrificar um cordeiro na Páscoa, na festa da Páscoa. Essa é a lei. Um judeu deveria, depois que chegasse do mercado, lavar as mãos, a cabeça, lavar sobretudo as mãos, porque ele tocou em gentios, em pagãos, no mercado. Ele tocou em dinheiro impuro, dinheiro que passou na mão de pagãos, de gentios. E o povo judeu se sentia o povo consagrado a Deus, o povo limpo, o povo puro. Os pagãos eram impuros. Então o judeu, quando chegasse em casa, ele deveria lavar as mãos, porque ele tocou no dinheiro, ele tocou em pessoas. Às vezes a gente esbarra em pessoas no mercado, não é verdade? Então ele deveria, era lei também, ele deveria se purificar. Haviam as abluções, os banhos de purificação. Ora, essa lei com certeza é uma lei menor do que a lei de sacrificar animal, cordeiro, na Páscoa. Com certeza, o peso era menor, claro. O sacrifício a Deus na Páscoa era uma lei. Lavar as mãos depois que chegasse do mercado também era lei. Então Jesus ele quer dizer o seguinte, olha, toda a lei tem que se cumprir. Então muitas vezes nós cristãos, agora falando para nós cristãos, muitas vezes nós damos devido valor a esta lei e menos valor àquela lei. Quer um exemplo, irmãos queridos? Os 10 mandamentos do Decálogo. O Decálogo. Primeiro mandamento da lei de Deus, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura para adorá-las, ou seja, a idolatria. Muitas pessoas falam, não, mas não é bem assim. Não, mas está escrito aqui. Não passará um i nem um tio da lei até que tudo se cumpra. Depois, olha, o terceiro mandamento, tomar o santo nome de Deus em vão. Deus tem um nome.
Muitas vezes não se valoriza tanto este mandamento, mas é um dos 10 mandamentos. Ou seja, o primeiro mandamento é tão importante quanto o segundo, quanto o terceiro, o quarto, o quinto, até o 10º mandamento. E muitas vezes nós obedecemos esse mandamento, glória a Deus, que obedecemos a este, mas esquecemos deste outro. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Como eu posso honrar o nome de Deus se eu não sei qual é o nome de Deus? E se fala tão pouco isso na igreja, não é verdade? Então Jesus hoje no Evangelho de Mateus, ele está falando justamente isso, que toda a lei vai se cumprir, que devemos honrar toda a lei, todos os mandamentos da lei do Senhor. O nome de Deus é Javé, Yavé, Jeová. O quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado, para nós cristãos, o domingo. Quantas vezes que o domingo ele é desrespeitado? Quantas vezes que o domingo é mais um dia da semana? E ele não é mais um dia da semana. O domingo é o dia da semana. É o dia por excelência. É o Senhor de todos os dias. É o maior. Quinto mandamento da lei de Deus. Honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Quinto mandamento, não adulterarás. Perdão. Sétimo. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse aqui, meu Deus do céu, esse aqui eu acho que é o mais esquecido, né? Quantas vezes que nós, eu, você, nós, levantamos falso testemunho. Aí eu vi, me falaram, aí eu li, mas eu não tenho certeza. E mesmo que eu tenha certeza, eu posso destruir aquela pessoa com aquela informação, destruir a vida daquela pessoa. Então, o nono mandamento, por exemplo, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, é tão importante quanto os outros. 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, ou seja, o que o outro tem. Então, meus amados irmãos, aqui diz, Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos da lei do Senhor. Então, vamos obedecer os 10 mandamentos, conheça os mandamentos, obedeça os mandamentos, porque a lei não passará até que se cumpra, como diz Jesus. Deus abençoe, até amanhã, em nome de Jesus, o leão da tribo de Judá.